Vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, meus irmãos, nosso 8º dia de aula, nosso último dia, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia, segundo bloco. Agora vamos para o capítulo 35, Conversão, Fé e Arrependimento. Deixa eu gastar um minuto aqui. Um minuto. Fé salvífica. Fé salvífica. Vamos lá. Vamos tratar numa definição de fé salvífica. Como eu enxergo a fé salvífica? A fé salvífica, na minha concepção, ela vem de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. No entanto, na experiência da caminhada cristã, essa mesma fé salvífica, ela acaba, eu diria, abrindo uma nova porta, que seria a porta da fé condicional. E eu vou explicar para vocês. Dentro das promessas da Bíblia, nós temos promessas incondicionais e promessas condicionais. Vocês lembram disso? Promessas incondicionais e promessas condicionais. Qual que é a diferença de uma para outra? Que na promessa incondicional, Deus atua e nós não precisamos fazer nada, porque Ele atua. E nas promessas condicionais, Ele quer uma atuação ativa nossa. Quais são as promessas condicionais que vocês se lembram? Vamos lá. Promessas condicionais. Promessas bíblicas condicionais, que Deus diz, se você fizer... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí essa você já vai começar pela mais difícil. Aí, mas tudo bem, mas joia, né? Ou seja, perseverança. Mas boa, mas vamos lá. Comentem outra. Vamos para mais. Eu queria fugir das mais polêmicas, mas tem problema. Faz parte, tá dentro, né? Tá dentro. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, a perseverança está ligado a Deus ou está ligado a nós? Está ligado a nós. Logo, dentro dessa fé salvífica, lembra que eu disse que ela tem o lado incondicional e tem o lado condicional? Dentro da fé salvífica, desculpem, dentro da fé salvífica tem a incondicional, mas ela abre uma porta para essa fé condicional. Por exemplo, irmãos, citem vocês outra fé condicional. Deixa eu dar uma dica, vai. A oração é uma fé condicional ou não? Sim. E aquela passagem, Jesus fala, vinde a mim, todos estáis cansados, e vos aliviarei. Ir a Cristo. Ir a Cristo. Ir a Cristo é uma condição. Uhum. Quais outras promessas condicionais? Vamos lá. Tem outra, deixa eu olhar aqui, estou lendo a Bíblia aqui. Tem muitas. Você acha como mas o que Paulo vai falar, né? Não vos associar com as obras infrutuosas das trevas. Ótimo. Provais. Não, ou seja, dando uma ideia de santidade. Vamos colocar outras promessas condicionais. Medita nesse livro de dia e de noite. E aí o que acontece? Os nossos caminhos prosperarão. Temos muitas promessas incondicionais? Temos. E promessas incondicionais? Poderíamos falar que uma das promessas incondicionais é o amor de Deus por nós. Ele nos ama e Ele escolheu amar. E Ele ama tanto que Ele vai amar para sempre. E o amor dele é um amor tal que não se explica. Temos outras promessas incondicionais. Mas para nós, na nossa prática cristã, pode ver que nós precisamos colocar em prática as promessas condicionais. Porque nós precisamos dar uma resposta. Então vamos lá. Dentro da fé salvífica, eu enxergo ela como uma fé que Deus atua em nós da mesma forma da promessa incondicional. É Deus quem gera em nós a salvação. No entanto,
na prática dessa fé salvífica, no dia a dia, por isso que eu disse que abre portas. Podem ver a perseverança, a consagração, a santificação, o despojar da velha vida, a mortificação da carne. Isso tudo depende da gente, não depende de Deus. Concorda? Uhum. Então, percebam, mas isso não é uma atitude de fé também? É. Mas aí é a fé como corpo de doutrina? É a fé como dom? Ou é a fé como fé que nos impele a seguir a Deus na semelhança de Hebreus 11? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Perceba que dentro dessa fé salvadora tem esse lado incondicional, que Deus atua abrindo, tocando os nossos sentidos, mas em algum momento nós participamos. Pode ver que quantas são as vezes que a gente não está com fé de perdoar alguém que nos magoou. Lembra que os apóstolos, perguntando para Jesus, disseram: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? E Jesus diz, eles falam 7 vezes, aí Jesus remenda. Não, 70 vezes 7. E aí eles, qual que é a resposta deles? Qual que é? Vocês lembram da resposta? Nesse contexto ou não? Não? Eu não. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé. Temos fé, é verdade. O que eles estavam dizendo ali? Aqui é uma demanda de fé. Eu não estou tendo essa fé. Ajuda-nos, Senhor. Por quê? Porque tem hora que para perdoar a gente precisa de fé antes de qualquer coisa. Agora, essa fé é a fé salvadora? Não, não é a fé salvadora, mas é a fé que está ligada à fé salvadora, só que agora já não é mais a salvadora, porque a salvadora depende de Deus. Mas essa fé, que é a fé que nós precisamos exercitar dia a dia, também não é a fé como dom. Porque a fé como dom é a fé de Jó, é a fé de Daniel, ali é a fé como dom. O justo viverá da fé. Então, que fé é essa que a palavra de Deus está dizendo? É a fé que nos leva a ter confiança diariamente em Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe. Ou seja, o justo viverá pela fé. Fé como confiança em Deus o tempo todo, que depende de nós e não de Deus. Ora, pastor, o senhor me confundiu. Por isso que eu disse para vocês que dentro da fé salvífica, na minha concepção, ela não nasce em nós, ela nasce em Deus. Mas em algum momento, na prática da vida, Deus abre uma porta para a gente exercitar essa fé. Que é um combustível, né? E essa fé, eu preciso me posicionar diante da palavra. Porque o diabo meu também comportamento crê, né? precisa confirmar ela. Eu preciso dar passos em direção a ela. Porque não será Deus trabalhando em mim, mas eu pisando nas promessas de Deus, aí Deus libera a sua palavra, o seu cumprimento sobre nós. Por isso que eu disse da promessa incondicional e da promessa condicional. E aqui eu peguei a fé salvadora dentro dessa mesma premissa. Por quê, irmãos? Porque se eu coloco que a fé salvadora depende de mim, eu estou dizendo que a salvação nasce em mim. E eu não creio que nasce em mim. Eu creio que é um presente de Deus, como a graça de Deus. No entanto, por isso que eu falei para vocês que as doutrinas da aplicação da redenção, a gente só vai entender elas plenamente pelo poder do Espírito Santo. Porque tem algumas doutrinas, como eu disse na aula anterior, que elas estão muito longe de nós e tudo é Deus quem faz por nós. A eleição, a predestinação. Mas agora, por exemplo, nessa doutrina, conversão, fé e arrependimento, depende de nós. Eu ir à igreja, eu pregar para vocês, eu esperar em algo, eu dizimar esperando Deus abrir porta e janela do céu, isso depende de nós, não depende de Deus. Por isso que é um ato de fé, parece que está ligado à fé salvadora, parece, mas enquanto eu atuo, enquanto a minha fé é ativa, está dentro das promessas condicionais. Quando a minha fé ela não é ativa, ela é passiva, está dentro das promessas incondicionais. É assim que eu enxergo esse conglomerado. Tá bom, meus irmãos? É a maneira que eu vejo, tá bom? Uhum. Deu para entender? Tutorial, né? Eu estou vendo o Gil.
acaba que se encaixa com aquilo que o Tiago disse, que a fé sem obras é morta. Acaba que no final corrobora com aquilo que ele disse no livro. O que são as obras, senão a exteriorização da fé interior? Da fé, exatamente. O que é a obra? Eu posso fazer uma obra para me autorredimir. Seria uma fé autorredentora. Está errado. O que é a obra? É a fé pela qual eu fui redimido. É a obra pela qual eu fui redimido. E eu pratico. Então, exatamente, Diego. Exatamente. Então, essa fé salvadora, em algum momento, ela vai ser laboriosa. Quando ela é laboriosa e ela é ativa, somos nós atuando. Quando é Deus atuando, a gente é passivo, porque não depende de nós. Exemplo do centurião, né? Jesus até admirou. Por exemplo, é uma fé. Exatamente. Pode ver que, irmãos, esse negócio de crer muito e esperar muito é importante. Pode ver que aquele pai que tinha aquela criança que se jogava no fogo e que os apóstolos descem do Monte da Transfiguração e ali Jesus estava falando para eles, vocês não expulsaram o demônio? E aí eles disseram, não, nós não conseguimos. Jesus repreende eles, ó geração incrédula. E aí eles perguntam para Jesus, mas como que a gente faz para expulsar esse demônio? Esse demônio você só expulsa com oração e jejum. Aí eu pergunto para vocês agora, ó, o jejum, por exemplo. O jejum, a gente tem uma ideia mística do jejum. A gente acha que o nosso jejum vai melhorar Deus atuando na nossa vida. Qual é o princípio do jejum? Na verdade, essa ideia está errada, né? Na verdade, é uma negação de si mesmo, né? Se eu nego a mim mesmo, eu estou negando a minha vontade, os meus apetites, a minha natureza. E se eu obedeço a Deus em fazer um jejum, já é um ato de fé. Exato, de fé. Exatamente. E no momento em que eu estou negando os meus apetites para buscar a Deus e para me consagrar, logo, o jejum nada mais é do que a ruptura da incredulidade. Exato. É um crescimento em fé. Porque eu deixo de me alimentar fisicamente para me alimentar espiritualmente. Eu como de uma comida que não é dessa terra. Logo, essa é uma demanda espiritual que eu me disponho. Logo, as castas malignas, ao se deparar comigo diante de uma perspectiva que eu tenho bastante fé, cai por terra. Mas eu só adquiro essa fé como? Pela prática, pela obra da consagração. Não é pela intenção. Tem um monte de crente que tem intenção de jejuar, mas nunca jejuou. Ou seja, não vai resolver nada. Porque assim como a oração tem que ser prática, a leitura tem que ser prática, a fidelidade tem que ser prática, a piedade tem que ser prática, essa fé nossa com relação ao crescimento tem que ser prático. Por isso que entram as obras, não como obras autorredentoras, mas como obras que validam aquela fé pela qual eu fui despertado, e agora, porque eu fui despertado, porque o Espírito Santo trabalha nas doutrinas da regeneração, e eu creio nelas, na palavra de Deus, agora eu me entrego a elas, pratico elas, logo eu cresço em fé e cai por terra a incredulidade. Por isso que eu quis trabalhar agora nesse segundo ponto, que a gente vai entrar em conversão, fé e arrependimento, para a gente virar uma página para tentar entender que a fé salvadora, porque quando eu falo, não, eu preciso aceitar a Jesus, eu preciso me entregar ao Salvador, eu tive a fé salvadora, aparentemente ela está em mim pela decisão, mas antes dela ser ativa em mim, eu fui passivo, porque ela me atingiu, Deus me atingiu, mas agora, quando eu dou uma resposta, por isso que eu não posso também chamá-la de fé salvadora, porque se eu estou dando uma resposta, e eu falo que a fé salvadora eu respondo ativamente, parece que eu me autorredimo. E aí onde entra, na minha opinião, o erro dos arminianos, porque
eles estão dizendo, eu aceito, dando uma ideia de que a salvação vem por causa deles. E não, eu não creio. Podem ver que o Salvador veio de Deus para nós. Quem é o Salvador? Jesus. Quem viu o Salvador? O Pai. Não dependeu de nós. No momento em que nós reconhecemos o Salvador, aí sim parte de nós. Mas parte como uma devolutiva. Ele veio. Podem ver, irmãos, todos nós que estamos aqui. Olha como é fácil de eliminar essa tensão. Jesus veio um dia nesse mundo para nos salvar e salvar toda a humanidade. E não dependeu de nada da nossa atuação. Ele veio. Creiamos ou não. O fato de aceitarmos agora, nós nos tornamos incluídos nesse presente de Deus. Nós aceitamos o presente de Deus, mas não dependeu de nós, dependeu de Deus. Então, perceba que como é sutil essas diferenciações entre a atitude de Deus, a atividade de Deus, a passividade humana, e ora, entra na nossa atividade, nós nos tornamos ativos, e é como se Deus permitisse, porque ele permite, ele se torna passivo, não porque ele é passivo, mas ele quer uma resposta nossa. Tá dando para entender? Sim, mas acaba que é uma ação conjunta, né, pastor? É exatamente, uma ação conjunta. Então, mas pela graça. Diga, Júnior. Mas a asseveração o argumento do arminiano, quando ele fala da vontade. Sim. Rebatendo a questão do homem, do exercício da vontade, em que o homem ele não está nulo. Por isso que o arminiano fala, nessa questão. Sim, sim. Ele fala exercício da vontade, porque o homem, se contrapondo ao calvinista, que o homem não está nulo. Ele exerce, tem o exercício da vontade. É que, no caso do calvinismo e do arminianismo, eles vão colocar como... seria mais ou menos isso. Aonde se deriva o quê? Qual que é a origem do quê? Né? Mas assim... Exato. Isso, né? Isso mas vamos lá então para a conversão, meus irmãos. Conversão. Beleza. Vamos para a conversão. Vamos lá, Gil, leia para nós. Conversão, Gil, por favor. Agora, conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Olha, essa palavra confiança, irmãos, tem muito a ver com a fé ativa e a fé passiva, ou com a fé condicional e com a fé incondicional. Pode ver o lado da confiança em Cristo. Eu confio nele. Eu dependo dele. Eu creio nele. Aí, quando ele nos dá uma promessa, a confiança que temos na palavra dele passa a ser exercitada por nós se de fato aquela promessa passa a ser importante para nós. Então, aí se torna condicional em nós, não porque confiamos em nós, mas porque agora praticamos aquela palavra pela qual ele liberou aquela promessa e exercitamos aquela promessa para que ela se cumpra na nossa vida. Então, é como se houvesse uma troca de confiança, mas tudo é em Cristo ou na palavra de Cristo, e agora há uma resposta nossa, mas nunca em nós mesmos. Então, a conversão tem a ver com essa resposta espontânea, voluntária e sincera, de se arrepender e de se colocar crendo e confiando em Jesus, que ele pode nos dar a salvação. Diga, Júlio. Da vontade, né? Exercício da vontade. Porque exercício da vontade. Minha volta vou ver. Exatamente. Nessa direção, você fez minha volta, vou ver e voltou. Exatamente. Metanoia, né? E aí onde entra... o metanoia tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa escolha. Irmãos, olha que interessante. Dentro das promessas incondicionais e das promessas condicionais, quer ver um exemplo bem prático no dia a dia? O dom do Espírito Santo, que Deus nos dá. Isso é uma coisa incondicional, não depende da gente. Concorda? Deus separa um para ser rei, Deus separa outro para ser juiz, Deus separa outro para ser
sacerdote, levita. Não foi assim? É incondicional. Sim. Agora, o crescimento e o exercício desse crente, e o exercício desse dom depende de quem? De Deus ou do servo? Do servo, né? Do servo. Ele tem que manter, né? Ele que vai... Aí, olha que interessante. Onde rompe toda a ruptura, irmãos? É muito simples, irmãos. Lembra aquela parábola, só para te falar, que Deus deu os talentos e um enterrou Exato. e os outros e não multiplicava? Exato. Inútil, servo. Ele enterra. Terra. Olha só, tudo que está entre nós escolhermos entre o certo ou o errado, a direita ou a esquerda, tudo que for escolha tem a ver com a nossa responsabilidade e tem a ver com o quê? Com a nossa condicionalidade, é condicional a nós. Verdade. É simples. Tem escolha, é condicional. Não teve escolha, é incondicional, depende de Deus. Vamos lá. Nós aqui. Você nasceu de forma... Você quis? Você quis. É incondicional. Nós morreremos quando? Quando Deus quiser. É incondicional. Por que somos fruto dessa geração? É incondicional. Poderíamos ser da igreja reformada, do time de Lutero, poderíamos ser da época das cruzadas, ou poderíamos ser da era dos pais da igreja, ou quem sabe da igreja primitiva, ou do Velho Testamento. Deus quis agora. Porque temos um projeto nessa história. Ou seja, isso é incondicional. Agora, a gente escolhe isso? Não escolhe. Mas a gente escolhe como vamos exercitar o dom que ele nos deu. O dom é incondicional. Mas como exercitar esse dom depende de nós. O filho que Deus nos deu, sim, podemos ter planejado, mas como vamos educá-lo depende de nós. O que a gente vai fazer com os nossos recursos depende de nós. Então, tudo que tem uma escolha tem a ver com a condicionalidade. E algumas doutrinas da aplicação da redenção são baseadas em escolhas. Nessas que são baseadas em escolhas, há uma atitude muito preponderante nossa. Naquelas que nós não escolhemos, a eleição a gente escolhe, a predestinação a gente escolhe. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender. É incondicional. A glorificação a gente escolhe? A ressurreição a gente escolhe? Não. Mas e a santificação a gente escolhe? Escolhe. A conversão a gente escolhe? Escolhe. Está vendo como que vai caindo por terra as dúvidas e os debates vão ficando mais lúcidos e claros? E a gente vai entendendo essa questão da soberania, da nossa responsabilidade, vai ficando mais límpido. Deus vai tirando os véus. Está entendendo, irmãos? Sim. E em tudo isso, nas doutrinas da aplicação de redenção, nunca percam de vista. Tudo isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Por isso que no capítulo e na parte 4 era Cristologia e o Espírito Santo. E na parte 5 é a aplicação da doutrina da redenção. Ou seja, é o Espírito Santo o tempo todo trabalhando isso em nós. Ora, ele trabalha de forma ativamente e ora, ele quer que nós trabalhemos de forma ativamente. Em alguns momentos, quando ele trabalha ativamente, ele quer que nos coloquemos de forma passiva e creia nele. E quando ele quer que nós trabalhamos de forma ativa, ele se torna passivo. Por exemplo, na santificação. Na santificação, ele dá os caminhos, ele elimina as pedras, mas é nós que temos que ser ativos. Na conversão, na fé e no arrependimento, nós que temos que ser ativos. Dá fruto de arrependimento, é nós que temos que ser ativos. Nas promessas condicionais, é nós que temos que ser ativos. Está ficando mais claro, não está, irmãos? Beleza? Tudo bem? Beleza. Querem fazer algum comentário? Não? Então, Dio, leia para nós, por favor. Não precisa ler os textos bíblicos, tá? Ok. Elementos da conversão. A verdadeira fé salvífica inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. A fé e o arrependimento devem vir juntos. Tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Opa, olha só, percebam que aqui, ó, por toda a vida, é uma caminhada de escolha, de manutenção de fé. Por isso que esses assuntos, para nós, é muito mais fácil.
E a fé e o arrependimento devem vir juntos. Agora, vamos fazer aqui só um apontamento bem prático. E hoje, muita gente está tendo fé e o arrependimento está vindo junto ou não? O que vocês estão achando? É sim. Tá? Arrependimento não tem fé verdadeira. Pois é. Tem fé intelectual e não tem fé salvífica. Ó, mas você vê, olha aí a pessoa vai falar assim, mas eu tenho fé salvífica. Não, porque o diabo crê. Aí, o diabo crê. Mas é fé salvífica para o diabo? Não. Ele crê porque é essa fé de confiança. Ele tem confiança que Deus é todo-poderoso. Só que essa fé com confiança que nós nos tornamos, por isso que eu disse que da fé salvífica abre uma porta para a nossa prática, é porque dessa fé como confiança entra a nossa condicionalidade. O diabo crê em Deus, ele confia que Deus é soberano, só que ele não obedece. Pode ver que as promessas condicionais, para que o gatilho ou o milagre aconteça, temos que ter o que? A obediência, a obra obedecendo. Tá bom, meus irmãos? Agora, para a gente concluir esse ponto, eu acho que esse é um assunto bem fácil para nós. Fazer um breve apontamento aqui, a diferença entre fé, aliás, arrependimento e remorso. Tem diferença ou não? Sim. Qual é a diferença? Arrependimento, aliás, remorso é bom, vou trazer com as minhas palavras aqui, a definição clara talvez eu não tenha, mas remorso é apenas eu vi que eu fiz algo errado, fiquei mal naquele momento, mas assim, dei as costas, mudei, já não dói tanto no meu coração. Arrependimento é algo mais latente. Algo mais latente. Gostei sim, dessa eu vou fazer o seguinte. O remorso é uma tristeza, uma constrição interna, mas a pessoa não muda. O arrependimento é uma tristeza, há uma constrição, mas ele se arrepende. Zaqueu, Senhor, eu dou tudo para os pobres, triplicadamente. Mudança. O remorso, há uma contrição, mas não há uma mudança. O arrependimento, há uma tristeza, uma maneira de quebrantar-se, só que é mais latente. E essa latência gera o quê? Frutos. E isso é muito importante. Querem fazer algum comentário a mais? Na verdade, o arrependimento, ele nos coloca em movimento contrário, né? Ele nos faz nos mover em uma direção totalmente contrária. E o remorso nada mais é do que uma tristeza e que continuamos parados no mesmo lugar. Não muda, né? Exatamente. E é importante, irmãos, a gente jamais deixar de lembrar daquilo que João Batista dizia. Frutos. Se é profundo, há fruto. Se há fruto, há reparação. Se há reparação, é porque não foi remorso. O remorso é essa tristeza por termos caído em si, termos cometido um erro ou estarmos sofrendo, mas não necessariamente tem a ver com a salvação. Já o arrependimento, como você disse, Gil, também, ele vai ter uma ação. Ele não tem como não ter uma ação. Eu roubava e não roubo mais. Eu menti e não roubo mais. Eu reparo, como o Júnior disse, como a Zaqueu. Eu pegava dos outros e agora eu devolvo a reparação. E para ficar bem claro esse termo, Paulo ele usa um assunto muito lindo, Maísa, lê para nós, 2 Coríntios 7:10. Paulo ele vai colocar em termos bem claros qual é a diferença do remorso e qual é a diferença do verdadeiro arrependimento. E outra passagem que mostra isso muito claro para nós é a atitude de Judas. Judas, quando ele viu que fez o que fez, ele poderia ter pedido perdão, mas ele preferiu o suicídio. Eu não tenho dúvida que se Judas pedisse perdão, mesmo que ele tivesse morrido ali, a gente tivesse as nossas incógnitas,
ele teria alcançado diante de Deus o seu perdão. Porque qual foi a diferença do pecado de Judas e do pecado de Pedro? De Pedro foi pior, ele nega 3 vezes. Tudo bem que Pedro, como Judas, tiveram erros. Só que Pedro, ele errava, e a ideia que nos dá é essa de 2 Coríntios 7:10. Toda vez que Pedro cometia um erro, seja pela impulsividade, seja pela precipitação, seja pela desistência, seja pela impulsividade, seja o que for, ele já se retomava. Judas não. Por isso que João, quando vai falar que Judas já era um ladrão, mostra que ele era uma pessoa que ele estava sendo irretratável e ele estava sendo inconsequente. Ele estava tendo chance de se arrepender, mas não se arrependeu. Bom, são especulações, são objeções nossas, mas quando a gente vê que Pedro nega Jesus 3 vezes, depois do mestre ter falado para ele, você vai fazer isso, e ele ainda vai lá e faz, isso foi terrível. Mas ele demonstra que caiu em si. Pelas lágrimas, não é só pelas lágrimas, irmãos. Lágrimas não diz muita coisa. Porque Saul, chorando em lágrimas, porque ele tinha vendido a sua primogenitura, ele não teve de volta. Porque lágrimas podem, muitas vezes, evidenciar um profundo arrependimento, mas lágrimas também podem evidenciar um profundo remorso. Saul, por exemplo, quando perdoou Davi por 2 vezes, chorou. E eu te pergunto, era um choro do arrependimento ou do remorso? Era do remorso. Porque quando Saul via Davi diante dele, e ele via que ele deveria ser um rei justo, e ele estava sendo um rei injusto, ele estava perseguindo o inocente, e o inocente estava salvando a vida dele por 2 vezes, ele caindo em si diante desse quadro, ele tem remorso, mas ele não tem arrependimento. Então, as lágrimas nem sempre evidenciam arrependimento. Guardem isso. O que vai evidenciar o arrependimento é o quê? É ir na contramão, é o fruto. Com lágrima ou sem lágrima. Pedro chorando amargamente, depois que Jesus fita Pedro, fitar, olhar, Pedro cai em si, chora, e ali Pedro, com certeza, pede perdão a Jesus. E esse texto de 2 Coríntios 7:10 dá um caminho de Paulo tremendo, para a gente entender para sempre o que é o arrependimento, o que é a conversão. Essa palavra conversão é meia volta, né? Ou também, como a gente usa na teologia, metanoia, mudança de pensamento. Eu escolho mudar. Eu pensava de uma forma e quero agora pensar de outra forma. Romanos 12. Eu não me conformo mais na forma do mundo ou das coisas ante Deus, e eu agora padronizo a minha vida na forma de Cristo. Eu pego a minha mente e levo ela cativa a Deus. O que a gente está fazendo aqui? Se não tentar reprogramar a nossa vida para sermos ministros segundo os valores de Deus, não segundo os macedinhos, os desviados, e aí vai, tá bom? Então, leia para nós, mas, por gentileza, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, né, algumas outras versões, você leu em qual versão, filho? NVI. Alguém leia em outra versão para mim? Eu gosto também das outras versões. Peraí, quem tiver outra versão, 2 Coríntios 7:10. Eu acho aqui. Não entendi, o da Maísa está na NVI? Não, é outra, né? Hã? Não é NVI mesmo? É NVI? Ah, tá. É 2 Coríntios 7:10. Eu tenho também aqui na Almeida atualizada. Posso ler aí? Aqui tem NTLH, NVI, tem a Almeida aí revisada, mas eu vou na NTLH primeiro. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. A ara, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Joia. Deixa eu ver. Agora, qual que é a versão que você está, Júnior? Essa aqui é a atualizada Almeida
Joia, pode ler ela. Revisada, né? Revista. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pastor Johnny, qual a outra versão que você está? A minha Nova Almeida atualizada. Acho que está bem parecido com a do irmão Júnior. Então tá, eu vou ler a King James. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte, dando uma ideia de que qualquer tipo de tristeza, segundo os valores da vida, não vai gerar salvação. Mas a tristeza que está envolvida aos conceitos de Deus vai gerar em nós arrependimento, que naturalmente vai gerar em nós conversão, meia volta, que vai gerar em nós o quê? Um reposicionamento. Logo, tudo isso são artifícios da fé. Por isso que a síntese da obra do Gruden é: a verdadeira fé salvífica inclui conhecimento. É isso mesmo. A verdadeira fé salvífica inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. A fé e o arrependimento devem vir juntos. Tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza? Beleza. Nesse ponto também, o autor ele é muito feliz nas suas colocações, né? E eu acredito que... Bom, deixa eu só fazer um último adendo aqui sobre esse tema. Meus irmãos, não tenham medo. Toda ovelha que não estiver dando fruto, seja firme. Simples assim. Pastor, nós somos um povo muito bondoso, muito dedicado, mas nós, como brasileiros, somos muito permissivos. E esse evangelho permissivo não é bíblico. A gente está vendo o irmão cometer atrocidades, ele vem, chora uma lágrima de crocodilo, volta, faz a mesma semana a mesma coisa, passa um mês, passa 2 meses, chora, e aí todo mundo ouve, ele pede perdão, mas não dá fruto. Coloque sob questionamento. Por que eu falo para vocês serem firmes? É bem simples. Se vocês respaldarem esse tipo de atitude, vocês colherão um fruto bem grande na igreja. Como assim, pastor? É simples. Toda atitude que não dá fruto é capa babilônica de Acã. Estão entendendo? É capa babilônica. Mas o irmão é um tigrão, é um pregador, não importa. É capa babilônica. Mas ele é um sacerdote, é da ordem de Eli, de Ofni e Finéias. Não importa, é capa babilônica. Se nós não nos posicionarmos, seremos culpados por endossarmos o erro do outro. E para eu ser bem contundente nesse ponto, abra comigo lá em Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. A conivência é um pecado tão grande quanto aquele que pratica. Deus não nos chamou para sermos coniventes. Deus nos chamou para vivermos uma vida em santidade. Se a pessoa não muda, tudo bem, é ela e Deus. Mas você corrige a pessoa e, ao mesmo tempo, você disciplina a pessoa. É simples assim. Não, a gente nem corrige, muito menos disciplina. Porque se o pastor disciplinar, é o pastor que vai ser excluído da igreja. Então, essa igreja não serve para a gente pastorear. Não é uma igreja de ovelhas, é de bodes. Pastor pastoreia ovelhas. Ele não cuida de bodes. É simples assim. Qual que é o versículo de Levítico que o senhor falou? 5:1. Tá. Pode ler. Peraí, deixa eu ler. Quem achou, pode ler. Eu queria anotar, mas eu vou ler. Tá bom. Não, alguém pode ler. Eu vou ler aqui, peraí, deixa eu procurar. Levítico 5.
Pesado isso aí, pastor. Pesado, filha. Mas é isso que eu digo, filha. Enquanto é o outro praticando e eu faço vista grossa, porque eu não posso perder meu ministro de música, porque se eu for repreender meu ministro de música, eu que vou ser repreendido pelos diáconos, porque meu ministro de música tem um talentão, mas ele tem uma capa babilônica que ele deixa lá no estacionamento da igreja, aí ele vai, tira a capa babilônica, sobe no altar. E aí quando ele vai para o carro dele, ele põe a capa babilônica. E eu sei disso. E eu falo, está nas mãos de Deus. Eu sou cúmplice, irmãos. É isso aí. Eu sou cúmplice. Também, viu? Hã? Você vai exortar também, tem que ter uma coisa muito complicada. Você pode interpretar. Mas você tem que. Mas então, Júnior, aí por isso que a gente tem que ir com humildade, a gente tem que ir com quebrantamento, sendo líderes, não tirando. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente chamou a atenção, corrigiu, a pessoa continua no erro e ele está dando fruto de remorso, fruto de Judas Iscariotes, e a gente está deixando a salva com ele. Não, sim, tem que e aí a gente tem que ter o quê? Um posicionamento. Podem ver que Deus usa quem para corrigir Eli e os filhos de Eli? O menino Samuel. Eu quero um ministério de menino Samuel, eu não quero um ministério de sacerdote ali. Vocês entendem, irmãos? Forte isso. Ó, Levítico 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ou seja, foi cúmplice, pagará com quem cometeu. Pastor, mas eu vou ser o juiz da igreja? Não, não é isso, irmãos, não é isso. Nós pregamos a palavra, a pessoa ouve a palavra. Nós não somos o evangelho, somos proclamadores do evangelho. Nós não somos a palavra, pregamos a palavra. A pessoa tem que dar fruto. A pessoa não dá fruto. Eu sei, eu vi. E a pessoa tenta depois dizer que se arrependeu, mas continua no erro. Eu, no mínimo, tenho que chamar e cumprir Mateus 16. Eu chamo o irmão e corrijo. Se ele me der ouvido, ganhamos o irmão. Se o irmão não me ouvir, eu chamo 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir a mim e as testemunhas, ganhamos o irmão. Se ele não nos ouvir, nós levamos para a assembleia. Se ele ouvir a assembleia, ganhamos o irmão. Se não, considere-o publicano e pecador. É isso que o texto diz. Hoje não, hoje tudo pode, virou uma bagunça. Essa igreja é da Babilônia, não é a de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então fica aqui a minha fala, porque dentro da conversão, do arrependimento, da metanoia, do fruto, a gente tem que esperar, e isso é o mínimo que a gente espera, irmãos. Tá bom? Tudo bem? Não é ser aqui fariseu, irmãos, não é isso. Pastor, e eu vou expor o irmão para toda a igreja? Não, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, até em psicologia pastoral vou trabalhar mais isso. Mas a gente não precisa trazer a público os pecados dos irmãos. Não, fica no gabinete pastoral, mas o irmão fica em disciplina. Simples. Pastor, é sério, é muito sério isso, irmãos, é muito sério. Senão a gente vai ter um ministério de capa babilônica. E aí Deus vai punir-nos, porque nós sabíamos e não fizemos nada. Lembra que Romanos 1, quando Deus faz a denúncia, usando Paulo, dessa sociedade que troca os valores, e homens se apaixonam e se inflamam por homens, e mulheres por mulheres, e Deus os entrega à sua própria sorte, a Bíblia diz que Deus os condenará e condenará quem endossa tais comportamentos. Eu não posso compactuar e nem endossar. Isso é muito sério. E é interessante que esse texto que você está falando aí, além de Deus agir, ele cobra a responsabilidade. Ele condena e vai cobrar. Lembra que eu te falei lá de Isaías? Sim, exatamente. Uma coisa. E o texto de Romanos 1 vai mostrar para nós que Deus não quer apenas que nós não concordemos, mas Deus quer que nós não endossemos. Verdade. Porque se eu compactuo sendo alguém que fica no muro, eu já me torno passível do julgamento de Deus. Tem gente que é complacente, tá vendo até na televisão lá esse tipo de gente aí, e fica lá dando audiência, sabe, assistindo, sabe? Tem isso.
Tá bom? Então, irmãos, depois leiam lá Romanos 1 e 2, tá? Então, agora, beleza, irmãos? Eu queria deixar isso daqui. Justificação, irmãos. Justificação. Direito de estar diante de Deus. Ah, esse é um assunto maravilhoso. O Júnior poderia dar uma aula para nós aqui no direito outorgado e no direito adquirido. Resume para nós, Júnior. Na jurisprudência, o que significa o direito outorgado e o direito adquirido. É o direito, por exemplo, o direito outorgado, não sei se isso remete à questão do direito em si, né? No próprio direito hoje vigente. É o direito que você conquista. O direito, qual for outro? Direito Adquirido. Adquirido, por exemplo, o direito adquirido é aquele que já faz parte, já está você já adquiriu, já faz parte. O direito adquirido não pode ser atingido mais. Uma lei não pode mais atingir porque ele é seu. Irrevogável, né? Não pode mais, exatamente. Eu poderia dizer, Júnior, que o direito outorgado tem a ver, por exemplo, quando eu recebo uma herança, é um direito outorgado ou é um direito adquirido? Eu acho que é um direito adquirido, porque a herança está no Código Civil, né? A pessoa, quando morre pela herança, por exemplo, só se o cara te deserdar, o seu pai deserdar por algum motivo, né? Fora essas hipóteses, você vai herdar. Às vezes o cara não fez nada, o filho não fez nada, mas vai herdar porque a lei tem a lei de sucessão. Não basta fazer nada. Foi um cara, um drogado, que viveu na rua, nunca prestou, nunca fez nada, mas vai herdar. Sim. E uma doação? Aí está a doação diferente, porque aí você vai destinar, que você vai destinar para a pessoa. O donatário. Ou seja, eu poderia fazer uma menção de que o outorgado estaria dentro dessa doação, né? Isso, aí sim. Nesse sentido, né? Joia. Então vamos lá, irmãos. Olha só como é lindo esse assunto. Eu estou usando esses termos aqui, pedindo para o Júlio nos ajudar, como ele é da área do direito. Quando Deus nos dá a salvação, ele nos outorga a salvação. Foi ele quem deu. Foi Jesus quem foi enviado. Sobre as promessas condicionais, é um direito adquirido. A gente tem que praticar, a gente tem que exercitar, a gente tem que buscar aquilo. Então, perceba que o ato da justificação é um direito legal de estar diante de Deus, mas pelo qual Deus realiza algo em nós. Não fomos nós que realizamos em Deus. A doutrina da justificação tem esse ato divino. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Ou seja, é um ato jurídico, né? Aí é um ato jurídico. A justificação tem esse lado de um ato jurídico, né, Júnior? Ela poderia ser, por isso que vem aqui como um direito legal de estar diante de Deus. Sim. Ele nos torna participantes desse privilégio. Porque a lei de Deus não exigiu que alguém morresse para satisfazer a lei de Deus. É por isso que Jesus cumpriu essa lei. Foi necessário, ou seja, pagar o preço, né? Então, exatamente. Por isso que entra na questão jurídica, né? Somos justificados juridicamente. Por isso que a justificação, poderíamos dizer que ela está dentro dessa questão do direito outorgado. Olha que interessante. Mas espera aí, pastor. Considera os nossos pecados perdoados. Opa, espera aí, eu precisei ir a ele? Sim. Eu precisei me arrepender? Sim. Eu precisei dar meia volta? Sim. E aí eu tenho que continuar, lembra aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, vamos lá, voltando aqui. Aqui. A conversão, tanto a fé quanto o arrependimento, continuam por toda a vida. Então, eu tenho que continuar por toda a vida tendo essa disposição? Sim. Então, diante desse fato, e diante dessa devolutiva nossa, a justiça de Cristo passa nós passamos a pertencer como justos diante de Deus. Então, a doutrina da justificação, ela tem esse lado outorgado,
do direito outorgado. Já a santificação, que a gente vai chegar agora, depois daqui a gente vai ter a adoção e depois a gente vai ter também a questão da santificação. Mas a santificação, eu poderia colocar que ela está dentro dessa questão do direito adquirido. O ato de me tornar santo depende de mim, não depende de Deus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem até aí? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Exatamente. Então, leia para nós, Gil, elementos da justificação. Inclui uma declaração legal da parte de Deus. Deus nos declara justos à vista dele. O perdão dos pecados faz parte da justificação. Joia. Eu quero acreditar que os irmãos não têm dúvidas sobre esse assunto. É um assunto que, modéstia à parte, no seminário nós tratamos com muita leveza. Pode ver, irmãos, fica fácil de entendermos a justificação ou não? Fica ou não fica? E por que fica difícil de entender a eleição e a predestinação? Olha só que interessante. Olha o gatilho. Nós convivemos diante de um direito. Nós convivemos diante dessa clareza do direito. Faz parte da nossa vida. Então, quando Deus nos justifica, Ele atua em nós, nos justificando, e não pelos nossos méritos, passamos a ser justos diante dEle, pela virtude dEle, basta-nos se colocar da forma que Deus deseja, a gente não tem intenção de entender a justificação. É porque, se a gente olhar pelo âmbito do direito, né? Política, nós éramos réus de morte. Está no corredor da morte. E quem é que se ofereceu? Jesus. Por isso que nós somos justificados. Por isso, mas você vê, Júnior, esses termos fazem parte da nossa vida, e por fazerem parte da nossa vida, e a clareza que temos da obra expiatória de Jesus e da obra de expiação, isso é tão claro para nós, é tão límpido. Agora eu digo para vocês, será que em todas as culturas as pessoas terão essa clareza? Eu creio que não. Principalmente diante de uma sociedade, eu diria que é uma autocracia, onde o direito não é o direito, é a vontade do seu imperador, onde as leis não é a lei, é o poder, é a força. Se nós pegarmos grupos e civilizações em que o poder e a força determinava tudo, a doutrina da justificação para eles é uma coisa complexa. Para nós, que querendo ou não, mesmo sofrendo nas questões do direito moderno, o Ocidente ele tem uma clareza sobre essas questões da sua legalidade. Então, para nós, se torna muito mais claro isso, se torna muito mais límpido. Nós não temos o sistema escravocrata, nós temos uma clareza desses papéis do que representa, de fato, o executivo, o legislativo, o judiciário. Nós temos uma clareza. Agora, vamos pegar aqui uma tribo indígena, um povo aborígene. A doutrina da justificação fica muito difícil. Porque como que é a cosmovisão deles? A cosmovisão é que o pajé, o líder, decide tudo. E a lei está sobre o mais forte. Porque o que ele decide é lei. É pela força. Não é pelo critério. Já numa monarquia, onde haviam leis, mesmo sendo no Velho Testamento, como nos dias de Davi, os papéis do rei, os deveres do rei, os direitos do rei, de acordo com a lei de Deus. Perceba que até mesmo o povo de Deus, que teve o período da monarquia, ele tinha os códigos sagrados que conduziam eles tinham as leis. Então fica mais claro de entender a doutrina da justificação. Por isso que a pauta e a demanda da doutrina da eleição e da predestinação é muito mais difícil de ser compreendida, porque não tem nada na nossa vida que a gente se corresponda. A gente não tem noção de como isso a gente pode aplicar.
Por isso que a gente tem hora que fala, não, eu acho que Deus não elege, Deus não predestina. A gente já tem uma ideia errada, porque parece que Deus é arbitrário, é fatalista, é mecanicista. Entenderam? A justificação não. Tá bom? Beleza? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Ô, pastor, Hum. acaba que a síntese é que Jesus Cristo alcançou isso para nós na cruz do Calvário, essa justificação. Mas a manutenção dessa salvação dada a nós por Deus, essa graça dada a nós por Deus, a manutenção dessa salvação depende de nós. Acaba que o meu raciocínio funciona desta forma. Não sei se eu estou equivocado, mas é praticamente isso, né? Sim, Gil, mas perceba que a manutenção da justificação, nós não precisamos nem nos preocupar com a manutenção da justificação, porque ela é um ato ativo de Deus e passivo nosso. Não, Deus nos deu a justificação e nos salvou, mas acaba que essa salvação... Isso, aí onde entra esse de dizer cada um aqui, de ó. nós. Exato, aí. Por isso que entra esse princípio aqui, ó. Considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. Ou seja, aqui pressupõe uma ideia. Qual é a ideia? Eu me mantenho como convertido. Eu me mantenho dando fruto. Então, o ato da justificação, ela é ativo da parte de Deus e passivo para nós. No entanto, o que me faz caminhar sabendo que sou justificado em Cristo é porque eu agora, diante das minhas responsabilidades, continuo no caminho, me consagrando, me limpando e exercitando tudo que Deus deseja. E isso não ganha a justificação, mas atesta, valida que eu fui justificado. Entendeu? E é isso que você acabou de dizer, entendeu? Ok. Joia? Então é isso aí. O fruto não está em eu conquistar a justificação. O fruto está, já que eu fui justificado, eu frutifico porque fui. E dou fruto. Por isso que há pouco lemos Levítico. Eu tenho que dar fruto e eu preciso dar fruto. Porque se eu não der fruto, o problema não está em Deus, está em mim. Tá bom? Então, continuando aqui para a gente concluir esse ponto, olha lá, elementos da justificação. Leia para nós, Gil, por favor. Isso, pode ler. Ok. Inclui uma declaração legal da parte de Deus. Deus nos declara justos à vista dele. E 3. Estão conseguindo me ouvir? Parece que a conexão está ruim. Ah, cortou. E o terceiro diz assim: o perdão dos pecados faz parte da justificação. Por que faz parte? Porque é o caminho, é o resultado direto e imediato de que fomos. Ou seja, para Deus, atuar em nós, nos justificando, é um ato dele para conosco. Para nós nos sentirmos justificados, é o fruto do arrependimento que está sempre constante em nós. Tá bom, meus irmãos? Joia? Elementos da justificação. Deus Então, pode... Oi? se eu falar, então, quer dizer, o evento da justificação ocorre quando há conversão e arrependimento, só que isso aí vai reverberar em toda a nossa vida. Exatamente. Quando, como você falou, né, que a gente vai estar sempre diante de Deus, né? Exatamente. E sempre rememorando esse ato, esse evento, né? Gostei dessas duas palavras, rememorando e reverberando. É isso aí, Júnior. Podem ver, irmãos, o crente genuíno não vive na prática do pecado porque o pecado já não faz mais parte da sua vida. Ele peca como um acidente de percurso. Sim. Já aquele que não nasceu de novo vive na prática do pecado porque é inerente a ele. Uhum. É o que ele faz, é o que ele vive.
Então, quem não nasceu de novo pratica o pecado por hábito, por influência direta, imediata e por estilo de vida. Já quem nasceu de novo, ele não pratica mais o pecado, e quando o pratica, é por causa de um acidente de percurso. É claro que esse acidente de percurso está sob o nosso controle, não de Deus, mas já não é mais nosso hábito, já não é mais nossos vícios. Essa é uma diferença. Por isso que a gente tem que ser muito firme em resgatar esses valores. E diante dessa ausência da prática do pecado, e agora é a prática da piedade, ratifica, reverbera, dá continuidade, exalando que somos justificados. Por isso que Deus pode nos declarar justo por causa de Cristo, ou seja, é uma obra dele. É inteiramente pela graça de Deus, e Deus nos justifica por meio da fé em Cristo. Beleza, meus irmãos? Amém. Joia? E agora, para a gente concluir, Amém. Alguma dúvida, algum acréscimo? Não? Amém. Eu vou encerrar e a gente vai para o último bloco e a gente fecha, tá bom?